O Saber Direito desta semana traz o direito empresarial com a professora Juliana Nascimento. Nas 5 aulas, ela fala sobre compliance e integridade, governança corporativa e as principais leis brasileiras e internacionais anticorrupção. Bem-vindos à terceira aula do Saber Direito. Então, na última aula nós tratamos acerca da perspectiva histórica da questão de corrupção, da ética, da integridade, os tratados internacionais e os compromissos da ONU a respeito do tema. Agora, nós iremos tratar sobre a perspectiva anticorrupção, a legislação brasileira e as principais legislações mundiais acerca do tema, porque este é um importante tema, não somente num contexto da nossa legislação, mas também no aspecto mundial, como nós já estamos abordando até o presente momento. Inicialmente, vamos tratar primeiramente um pouco do conceito do que é corrupção. Neste momento, eu gosto de tratar no seguinte sentido: a corrupção, conforme Robert Guilgard, seria o comportamento que se desvia dos deveres formais de uma pessoa na função pública devido a interesses privados, pessoas, familiares, grupo fechado, de natureza pecuniária ou para melhorar o status, ou que viola regras contra o exercício de certos tipos de comportamento ligados a interesses privados. Ele trata esse tema num livro no qual eu gosto muito, que é A Corrupção Sob Controle. Ele é um professor dos Estados Unidos e ele trata acerca desse tema dizendo o seguinte: a corrupção não é evidenciada somente sob o aspecto de você obter uma vantagem para fins econômicos, mas vantagens privadas, de interesses privados, também pode-se considerar atos de corrupção, vantagens indevidas, certo? Também podem se considerar atos de corrupção, não só na perspectiva do âmbito econômico, efetivamente. Um dos pontos importantes, voltando à concepção da Constituição Federal do nosso país, é que a corrupção, de uma forma muito evidente, ela acaba fazendo com não permitir a concretização dos direitos fundamentais, não permitir o desenvolvimento do Estado democrático de direito. Realmente ela viola e acaba não permitindo o desenvolvimento nem a concepção desses importantes direitos. Por isso, ela realmente é um mal que causa muitos males à sociedade como um todo, além de atrasar o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Um ponto importante também é que a corrupção não é um problema só brasileiro, pelo contrário, é um problema mundial e atinge de governos, cidadãos, instituições, empresas públicas ou privados desde muito tempo. Entretanto, esses pontos acabam trazendo diversos danos ao meio ambiente, à concorrência, ao relacionamento entre as organizações e, com isso, acaba maculando um pouco a confiança por parte de todos, além de ter um impacto muito grande por parte da sociedade, porque acaba fazendo com que dinheiro importante que poderia ser investido na área pública, na educação, muitas vezes está sendo desviado para outros fins, e inclusive na esfera privada também. Então, é um assunto de extrema importância e corrobora com previsão legal, então é um assunto pertinente, inclusive corrobora também com as questões nossas da Constituição Federal. Agora, tratando um pouco de legislação mundial. Vamos começar com essas e depois nós tratamos ao final da Lei Anticorrupção Brasileira. A primeira que eu trato e trago aos senhores aqui é a respeito da Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, a legislação americana. Nós já tratamos nas aulas anteriores e mencionamos essa legislação. Mas o que efetivamente essa legislação é tão importante no contexto mundial? Ele tem o escopo de proibir a ação corrupta de agentes públicos e governamentais estrangeiros com a intenção de obter, reter ou mesmo direcionar um negócio. Ela tem o propósito de estimular a formação de programas de compliance e de conformidade no âmbito
corporativa. Ela foi elaborada após uma repercussão pública que ocorreu nos Estados Unidos com a descoberta de pagamentos de suborno a funcionários estrangeiros por parte de empresas americanas. E o grande contexto dessa situação foi o caso político denominado Watergate, é um caso público nos Estados Unidos, em que mais de 400 empresas americanas pagaram propina a funcionários estrangeiros a propósito de garantir os seus negócios. Tais empresas utilizavam-se de fundos secretos, contas secretas para a realização de contribuições ilegais nos Estados Unidos. Nesse caso, a Comissão de Valores Mobiliários americana informou que as empresas usavam esses fundos secretos para realizar contribuições ilegais no país e pagamentos de corrupção a funcionários estrangeiros no exterior. E as empresas falsificavam seus registros financeiros corporativos para esconder esses pagamentos. O Watergate, que é o caso também que culminou em tudo isso, ele trata da invasão do escritório do Comitê Nacional do Partido Democrata pela oposição, que culminaram mais tarde na renúncia do presidente americano Richard Nixon. Então, foi nesse contexto que veio o FCPA, ali em 1977. Diante disso, os programas de compliance hoje nos Estados Unidos são acompanhados pelo Departamento de Justiça norte-americano e pela Comissão de Valores Mobiliários, o DOJ, que é o Departamento de Justiça, como eles denominam, e a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários americana. Inclusive, nos Estados Unidos, eu tenho guia efetivo com relação à aplicação de programas de compliance nas organizações. Qual a importância disso? Os programas de compliance são aqueles que serão desenvolvidos para fazer a prevenção de qualquer ato de corrupção. Lembrando que a lei trata disso. Então, esses programas são fiscalizados muito próximo por parte do governo americano, pela Comissão de Valores Mobiliários americana, e diante de qualquer ocorrência ou situação de fraudes que porventura pode ser descoberta, inclusive eles têm o apoio do FBI para fazer as investigações. Quando eu trato do programa de compliance americano, eu tenho alguns pilares importantes que devem ser observados. O compromisso e desenvolvimento, o compromisso da alta administração. A alta administração realmente deve estar comprometida com o programa de compliance dessa organização. Outro ponto é a aplicação de políticas anticorrupção claramente articuladas, ou seja, política que venha estruturar o programa para coibir qualquer tipo de ato nesse sentido. Um código de ética e conduta que traz diretrizes de ética na organização, políticas e procedimentos que venham corroborar nesse sentido, e vai entrar diversas, nós vamos tratar mais à frente, anticorrupção, brindes e presentes, viagem, dentre outras que observarem necessárias, como conflito de interesses e outras também de informações privilegiadas. Monitoramento e auditoria, para que eu possa controlar sempre, ter o controle desse programa, treinamento e comunicação, que é um ponto importante, supervisão, autonomia também do programa, para que ele possa realmente ter uma independência, vinculado sempre à pessoa responsável, que é o Compliance Officer, à alta administração daquela organização. Risk Assessment, que é o mapeamento do risco. Eu tenho que, evidentemente, identificar e entender quais são os riscos daquela empresa, quais os principais pontos que tem que observar, se há fragilidades, e eu preciso entender esse contexto. A due diligence, diligência de terceiros, quem são os meus fornecedores, com quem eu estou contratando. Eu faço uma verificação prévia, profissionais da área do direito se atentem, a nossa atuação nesse ponto é muito importante. Eu vou analisar um contrato social, eu vou verificar se aquela empresa realmente tem as suas licenças em dia, se porventura ela pode estar atuando naquele segmento no mercado. Eu levanto essa documentação antes da contratação. Afinal, quando eu tenho um serviço de terceiro, ele está prestando serviço para mim, se porventura ele tiver uma conduta inadequada, eu posso, inclusive, também responder em conjunto com essa organização, por tê-la contratado. Então, é importante se resguardar com relação aos terceiros que são evidentemente contratados. Outro ponto importante é a questão da due diligence de terceiros.
como nós mencionamos, o canal também de denúncias e investigações. Canal de denúncias e investigações acerca deste tema e, evidentemente, tratando de investigações internas quando se evidencia alguma denúncia relacionada ao tema. Melhoria contínua e revisão. O que se necessita mudar com relação ao programa? Quais são as revisões necessárias? O que precisa melhorar para aprimorar e fortalecer essa questão, evidentemente, da prevenção de qualquer ato inadequado dentro da organização? E, por último, quando eu for adquirir outra empresa, em caso de fusão e aquisição, eu também tenho que ter um olhar sob essa perspectiva. Perfeito? Agora eu tenho também a Bribed Act do Reino Unido. O documento entrou em vigor dia 1º de julho de 2011, tem o escopo de responsabilização das empresas sujeitas pela falha de prevenção de atos de corrupção, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, o Risk Assessment, nós temos o mapeamento do risco como um ponto importante para que as organizações possam compreender quais os seus principais riscos, o que ela tem que estar atenta, o que ela tem que monitorar um pouco mais de perto e quais são os riscos que, por mais que ela tenta mitigar, são riscos residuais e quais são os riscos inerentes ao seu negócio. Ela precisa entender e monitorar esses riscos para que ela não tenha surpresas diante de alguma questão que acaba não sendo controlada. Um outro ponto bem importante é a questão da due diligence. A due diligence de terceiros e de pagamentos. Olha que interessante. Um papel importante dos profissionais de direito na questão da due diligence. Por quê? Porque quando a due diligence é uma diligência desses terceiros. Quando eu contrato um terceiro, o ideal é eu fazer uma diligência prévia, antes da contratação. Pedir contrato social, pedir licenças, pedir para verificar se eles têm as certidões negativas de débito perante os órgãos públicos e evidenciar se essa organização que eu estou contratando, essa empresa que eu estou contratando, não tem nenhuma questão de reputação no mercado, buscar notícias na internet. Então, fazer um levantamento prévio para verificar se essa organização realmente é uma organização com quem eu quero contratar. Então, a due diligence é evidentemente nisso. E a questão também dos acompanhamentos dos pagamentos, é o que diz ali a FCPA, em um dos seus pilares, que é a due diligence. Então, é bem importante se atentar a isso, porque eu tenho que contratar com organizações que realmente sejam, que tenham uma boa reputação, que tenham uma índole idônea. E um ponto importante também, que nas contratações agora, em decorrência da própria lei anticorrupção, a disposição de cláusulas contratuais anticorrupção é muito importante. Existir esse mecanismo como um mecanismo preventivo, um mecanismo em que a outra parte se compromete com as questões de corrupção, é um mecanismo de proteção para a organização que está contratando com aquela empresa. Inclusive com a previsão de observar o programa de compliance da empresa e seu código de conduta. Então, cláusulas contratuais e adequações de cláusulas contratuais nesse âmbito é muito importante estarem atentos para esse tipo de adequação. Na sequência, eu tenho como dos pilares também um canal, um hotline, um canal de denúncias, que é um dos pilares. Pilar importante para identificar alguma situação que porventura não esteja adequada dentro da organização, que seja disponível, inclusive com a possibilidade do anonimato, isso é o ideal, e que tenha responsabilidade ali de ser verificado pelo comitê de ética normalmente instituído nas organizações, responsável por entender e compreender e fazer as investigações relacionadas à verificação das tratativas acerca das denúncias se chegam. Melhoria contínua, ou seja, o programa tem que ser continuamente revisado para que ele possa realmente ser efetivo e, na prática, poder realmente estar se desenvolvendo de forma plena na empresa. Último ponto importante, que vai entrar num ponto de observar a legislação de fusão e aquisição, é a due diligence de fusão e aquisição. Qual a importância disso? Se eu vou fazer uma fusão e uma aquisição, eu tenho que entender com quem eu estou fazendo isso, quem eu estou adquirindo. Então, fazer uma análise prévia por parte dessas organizações para verificar se realmente são organizações que são adequadas. Alguns pontos importantes, já voltando, reforçando a FCPA, que são os objetivos dela, eu gosto de ressaltar o seguinte: como eu já mencionei,
Um dos pontos dela são 3 objetivos: evitar ou mesmo impedir de subornos a funcionários de governo efetivamente. Um outro ponto muito importante é possibilitar a maior transparência dos relatórios financeiros. Então, eu tenho que trazer um pouco mais de transparência. Lembre-se que muitas vezes a questão que culminou a FCPA, a promulgação da FCPA, a criação e elaboração da norma, foi em decorrência de pagamentos de suborno, que inclusive utilizavam-se de fundos secretos, contas secretas na empresa, a respeito disso. E um último ponto é criar condições de igualdade para as empresas que têm operações internacionais. Além de lutar contra o suborno, a FCPA pode abordar a questão dos controles internos, registros contábeis, entre outros pontos. Logo, disposição anti-suborno, que seria é ilegal oferecer ou mesmo prometer qualquer pagamento ao governo ou vantagem com o propósito de obtenção de negócios ou manter esses negócios. Tá? O que as violações à legislação da FCPA podem acarretar? É bem importante. Penalidade criminal das violações. Podem chegar de 2 milhões de dólares de multa para cada empresa, 100 mil dólares de multa para os indivíduos, podendo chegar a 5 anos de prisão. Uma penalidade para cada violação de disposição de registro contábil. Essa primeira que eu mencionei foi referente à disposição anti-suborno. No caso de violação de registro contábil, as penalidades podem chegar a 25 milhões de dólares de multa para a empresa, 5 milhões de multa para os indivíduos e 20 anos de prisão. Penalidades cíveis para a violação podem chegar a multa de 10 mil dólares. Podem existir passivo com os concorrentes, ter sofrido vendas, ou mesmo um comportamento que não seja adequado, ou mesmo antiético. E ainda podem sofrer processos por parte de acionistas, entre outros, por ausências de controles que sejam evidentemente adequados. Então, a legislação é muito robusta no que tange as questões da aplicação das multas. Essas multas nos Estados Unidos são efetivas, elas acontecem, e um mecanismo que eles têm também para descoberta das questões de fraude no país é o mecanismo dos denunciantes de boa-fé, que tem proteção pelo governo e acompanhamento de qualquer investigação nas organizações com o acompanhamento do Departamento de Justiça norte-americano, que inclusive tem o apoio do FBI nesse sentido. Agora, nós vamos tratar um pouco de uma outra normativa, de outro país, que é do Reino Unido, que já foi mencionada, a Bribery Act. A Bribery Act é uma normativa que entrou em vigência no país em 2011. Em julho de 2011, e tem como principal objetivo a responsabilização das empresas sujeitas à prevenção de atos de corrupção, tanto no setor público quanto no setor privado. E é esse o diferencial dessa normativa. Ela não trata somente da questão da corrupção no setor público, mas também ela tem um olhar e a sua aplicação efetiva no setor privado. Com isso, eu tenho que ela também salienta as questões relacionadas a programas de compliance nas organizações do Reino Unido. E, dentre os pontos que ela traz, ela criminaliza todos os tipos de suborno, pessoas físicas, funcionários públicos e suborno comercial. O suborno, na verdade, na concepção deles, não precisa ocorrer no país, não precisa ocorrer no Reino Unido, para que as autoridades britânicas tenham a capacidade de, efetivamente, e jurisdição para realizar o processo. Destaca-se que não é permitido qualquer pagamento referente à facilitação, pune tanto o doador ou mesmo quanto aqueles que está recebendo, também tem a punição. Isso pode acarretar, inclusive, a prisão, podendo chegar a 10 anos, e as empresas podem pagar multas que, dentro da concepção da Bribery Act, são multas ilimitadas. Não há uma efetividade de qual seria o valor para aquela situação.
Então, eu tenho realmente uma preocupação que as organizações têm que ter ao atuar no Reino Unido, que eu tenho uma legislação realmente muito forte e robusta e que realmente tem a sua efetividade. Quando eu falo de programa de compliance no Reino Unido, ele é baseado por um guia elaborado pelo Ministério da Justiça do país, baseado em 6 pilares. Lembrando que a FCPA tinha alguns pilares, aqui no Reino Unido eu tenho 6 pilares, que é políticas e procedimentos, comprometimento da alta direção, risk assessment, mapeamento dos riscos, due diligence, comunicação, incluindo o treinamento e monitoramento e as revisões do programa. Essas são as bases que a Bribed Act acaba envolvendo. Agora, eu tenho uma normativa de 2016 da França, a Lei Sapin II, que eles falam Lei Sapin II, que trata da transparência, luta contra a corrupção e as questões referentes às questões econômicas. Um ponto importante são os pilares também abordados com relação à questão dessa legislação. Ela aborda a questão do Código de Conduta, com descrição dos atos de corrupção a serem prevenidos. Este é um pilar que tem que ser observado. Um outro ponto também é gestão de riscos. Veja que todas essas normativas são muito correlatas a qual é o ideal de um programa de compliance. Muda uma coisa ou outra, mas a base de todas é muito parecida. Então, gestão de riscos, mapeamento de riscos por zona geográfica, inclusive, e por negócio, canal de denúncias também, due diligence, avaliação de integridade de terceiros, clientes, fornecedores, intermediários, ou seja, análise prévia dessas pessoas na qual eu tenho um relacionamento, controles contábeis muito claros e transparentes, treinamento com pessoas expostas aos riscos, incluindo riscos de terceiro, regime disciplinar, ou seja, com tratamento de ocorrências, no caso de violação de qualquer questão relacionada ao programa de compliance, monitoramento e controle contínuo para controlar e monitorar constantemente as medidas que são implementadas. E um ponto é que ela compreende as sucursais internacionais dos grupos franceses no exterior, ou seja, eu posso ter mesmo que não seja ali que esteja instituída a filial, a sucursal daquela organização francesa, aplica-se também a ela. Está sujeita a multa de até 1 milhão de euros para as pessoas jurídicas e 200 mil euros para as pessoas físicas e a aplicação sujeitas ao faturamento consolidado superior a 100 milhões de euros e mais de 500 funcionários. E houve um detalhe importante ali na França, a criação da Agência Francesa Anticorrupção, ou seja, agora o país detém uma agência especificamente para o combate à corrupção no país. Um importante avanço para a França. E agora eu falo um pouco da Itália. A Itália tem um histórico de corrupção também forte, outros países também têm. E ali, diante do que a Itália pôde verificar, eles têm uma previsão de uma Lei 190 de 2012 que dispõe sobre a prevenção e punição da questão da corrupção e ilegalidade na administração pública. E nesse sentido, foi criada, tem um órgão fiscalizador que é a Autoridade Nacional Anticorrupção, a ANAC, na Itália. Um autor italiano, ele salienta, Francesco Martinez, que a lei tem fundamento em convenções internacionais e ações análogas tomadas por outros países da Europa e adotou um sistema de princípios e regras para combater a corrupção e ilegalidades no setor público italiano. Olha que importante, tá? O autor também relata que por muitos anos a Itália sofreu com a corrupção na administração pública e que se tornou uma verdadeira situação ruim para o país, ocasionando impactos consideráveis na economia, trazendo crise como consequência e problemas que conduziram à promulgação dessa norma naquele país. Então, vamos observar que nesse momento nós já falamos dos Estados Unidos, falamos de Reino Unido, falamos de França, falamos de Itália. Eu faço esse momento de reflexão, nós temos um pouco mais à frente, para entender o quanto esse tema é um tema realmente de preocupação mundial.
e que quando um país se reflete sobre ele, não é só por uma questão de aplicação no seu próprio território, mas se ele sabe a repercussão que isso ocorre também nos outros países. Agora, nós vamos tratar um pouco do conhecimento acerca deste tema na União Europeia como um todo, como bloco, e também na sequência da Alemanha, perfeito? Ali na União Europeia, né, nós temos a previsão dos tratados da União Europeia acerca do tema em que tem o objetivo de promover a paz, de desenvolver o bloco e, dentre eles, né, combater efetivamente a questão da corrupção no bloco da União Europeia. Com isso, a questão da União Europeia tem principalmente como um principal organismo o Organismo Europeu de Luta contra a Fraude, o OLAF. E qual que seria efetivamente a atuação do OLAF? Ele estima-se que a corrupção da União Europeia é equivalente a 120 milhões de euros por ano, sendo esse valor somente um pouco menor do orçamento anual da União Europeia. Vejam, 120 milhões de euros por ano. Então, realmente é um número muito considerável, tá? Eles têm, né, nos 28 Estados-membros da União Europeia, até o presente momento, eles têm uma verificação do inquérito, né, do bloco denominado Eurobarômetro, em que os 28 Estados-membros, eles fazem a verificação da questão da corrupção. Nesse inquérito do Eurobarômetro, só para nós termos um pouco mais de dados, 76% dos inquiridos entendem que a corrupção se encontra generalizada em seu país, eu falo de União Europeia, e 56% consideram que o problema tem vindo a agravar-se nos últimos 3 anos. 67% consideram que não existe transparência e supervisão suficientes no que respeita ao financiamento dos partidos políticos. E eles falam também de cada 3 dos europeus considera a corrupção é parte inerente à cultura empresarial do país. Contudo, 70% sustentam que não foram pessoalmente afetados pela corrupção no seu cotidiano. Um outro ponto é a importante luta contra a fraude prevista ali no ordenamento na legislação antifraude da União Europeia, que fala da luta a respeito dos Estados-membros. O Parlamento e o Conselho Europeu, eles deliberam no seu processo legislativo ordinário as questões referentes ao tema na União Europeia. Uma importante questão nesse ponto tem o Regulamento 515 de 97, que tem o propósito do combate à corrupção no âmbito da União Aduaneira e Política Agrícola na União Europeia. Além disso, nós temos outras normativas, como a Convenção de Direito Penal e Direito Civil sobre a corrupção do Conselho da Europa. São importantes normativas sobre o tema. Além disso, eu ainda tenho questões da Convenção da União Europeia contra a corrupção envolvendo funcionários e a Convenção da União Europeia relativa à proteção dos interesses financeiros, luta contra a fraude e a questão da parte da Convenção criminal referente à questão da corrupção. Então, a União Europeia, como bloco, realmente está preocupada. Então, nós citamos aqui alguns países europeus que já têm legislações internas, mas que o bloco como um todo também está realizando o seu monitoramento. E quando eu falo daquele organismo europeu antifraude, o OLAF, no qual nós mencionamos, ele foi criado em 99 com a competência de investigar no âmbito na União Europeia os casos de fraude e corrupção. Dentro das suas prerrogativas, encontra-se a averiguação de outras irregularidades de ordem financeira que podem alcançar os integrantes da União Europeia. Então, ele tem a luta contra a fraude e a corrupção e, além dos atos, da responsabilidade de investigar todas as questões relacionadas às atividades efetivamente profissionais, que podem se constituir o descumprimento de obrigações efetivamente. E sobre os programas que tem na União Europeia para esses tipos de controle, eu gostaria de mencionar
alguns. Hércules é um programa antifraude inventado em 2004 e tem o objetivo de combater qualquer desvio de ordem financeira no âmbito da União Europeia e de modo a resguardar os recursos dos cidadãos europeus. Então, essa é uma preocupação importante para o bloco. O Péricles é um outro sistema, atua contra a falsificação do euro, seja em moeda ou em notas. Ainda o sistema de alerta rápido, que constitui uma base de dados que possui identificação de pessoas e corporações que são avaliados como risco para a União Europeia sob o aspecto de fraude e corrupção. Então, são 3 sistemas que a União Europeia acaba se utilizando para poder identificar qualquer situação relacionada às questões de corrupção, fraude, sobre os aspectos aqui agora que eu realmente mencionei. Eles têm hoje, né, o OLAF tem uma estrutura única e segura para cerca de 10 mil utilizadores finais, para mais de 1.200 serviços competentes dos Estados-membros. E eles têm uma informação antifraude bem importante. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é sobre a existência da Procuradoria da União Europeia, né, que efetivamente ela acaba, tem a previsão ali de combater as infrações lesivas aos interesses financeiros da União. Um outro ponto importante é a atuação da Europol, que tem a missão de reforçar a ação das autoridades policiais e outros serviços responsáveis à aplicação da lei dos Estados-membros, com a cooperação dessas autoridades de forma a minimizar a criminalidade, combater a criminalidade no âmbito da União Europeia, né? Então, assim, com relação à luta contra a fraude, a Europol, ela trabalha muito, né, tem atuado com a Comissão Europeia no combate à falsificação de moeda, inclusive, né, e a questões relacionadas a fraudes no imposto, sobre o valor acrescentado, que é o IVA. E eu também quero falar do GRECO, né, que é o Grupo de Estados contra a Corrupção, que também tem uma atuação forte na União Europeia. Ele foi criado também em 99 pelo Conselho da Europa para monitorar os Estados-membros das normas anticorrupção da organização. Ele fortemente tem uma compreensão de compliance no âmbito da União Europeia e no combate à corrupção. Compreende-se 49 Estados-membros, o que inclui 48 países europeus e um norte-americano, somente que é os Estados Unidos. Agora, nós iremos tratar um pouco sobre a questão do direito alemão na perspectiva anticorrupção. Diferentemente de algumas normas que estão mais consolidadas numa norma só, o direito alemão tem como característica um pouco pulverizar as previsões anticorrupção em diversas normas, né? Código Penal, alguma coisa sobre o aspecto tributário, mas nas suas normas esparsas, não tendo tudo isso consolidado numa lei anticorrupção única. Então, tem previsões no Código Penal alemão com corrupção ativa e passiva dos funcionários de uma empresa, né? Com relação a crime, a distorção da concorrência, dentre outros pontos. Gerentes executivos podem ser considerados responsáveis por infrações cometidas por representantes da empresa, onde eles ativamente vão apoiar ou não a questão da infração. Pessoas podem ser condenadas por infrações de suborno, podem enfrentar até 10 anos de prisão e multa penal e o confisco das receitas obtidas em decorrência da ofensa, e ele se aplica aos crimes cometidos no estrangeiro e podem ser aplicados também, claro, na Alemanha. Além disso, eu tenho uma concepção, né, do Código de Anticorrupção alemã, mas previsto em infrações administrativas no Código, dentro do Código de Infrações Administrativas, civilmente responsabilizando empresas por crimes cometidos em nome da empresa, no caso, e podendo chegar à multa máxima de 10 milhões de euros para cada crime intencional e 5 milhões de euros para cada crime negligente. E a pena pode exceder os montantes sem limitação para permitir que as autoridades possam confiscar benefícios, aumentar os delitos contra a corrupção. Nós falamos anteriormente de governança corporativa. Na Alemanha, eles têm um código de governança corporativa próprio, com boas práticas de governança corporativa aplicados às empresas que estão ali naquele país. E além de diversas atividades relacionadas ao tema.
Agora, focando um pouco mais de lei anticorrupção brasileira, vamos pensar um pouco da nossa previsão, né? Primeiramente ali da Constituição Federal, eu digo da importância dos princípios fundamentais da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e que a corrupção, quando ocorre, fere todos esses direitos. Quando eu falo de crimes correlatos, né, no Código Penal, eu só vou fazer a menção para que possam recordar. Eu tenho a corrupção ativa, né, prevista no artigo 333, a corrupção passiva no artigo 317, corrupção ativa em transação comercial internacional no artigo 337b, o tráfico de influência no artigo 332 do nosso Código Penal e a transação comercial internacional no 337c e a concussão no artigo 316. Aí eu entro especificamente agora na Lei Anticorrupção Brasileira, a Lei 12.846 de 2013 e Decreto 8.420 de 2015. Qual é o que dispõe essa lei? Ela dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, aplicando-se às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Então, ela dispõe sobre a responsabilização objetiva, principalmente nos atos contra a administração pública. E ela acaba sendo abrangente para diversas sociedades. Então, eu tenho sociedades estrangeiras que têm sede filial ou representação no território brasileiro, pessoas físicas como dirigentes, administradores ou qualquer pessoa autor ou coautor ou partícipe do ato ilícito. Eu tenho microempresas, né? Tem a portaria conjunta 2279 de 2015, que define as medidas de integridade a serem adotadas em pequenas e médias empresas. E também eu tenho as questões da EIRELI, as empresas individual de responsabilidade limitada. Um ponto importante da norma é a questão da responsabilidade objetiva. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, ou seja, a responsabilidade objetiva, independentemente, né, da questão da efetiva da culpa. Se evidentemente acontecer o ato ilícito nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos praticados em seu interesse e benefício exclusivo ou não. Então, eu tenho a concepção dessa responsabilidade. Além disso, eu tenho a responsabilidade individual dos dirigentes ou administradores ou pessoa natural, tá? Que pode ser autora, ou coautor ou partícipe do ato ilícito. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais e os dirigentes administradores serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Importante também dizer, nas hipóteses de alteração contratual, fusão e aquisição, que a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas na lei para quem diante de fusão e incorporação. No caso de empresas controladas, controladoras interligadas ou coligadas no âmbito contratual, essas sociedades, né, consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos na Lei Anticorrupção e se tal responsabilidade e obrigação de pagamento e multa e reparação, além de reparação integral do dano efetivamente causado. Mas quais são os atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei Anticorrupção? Inciso 1º, prometer, oferecer, dar ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Então, eu tenho essa parte como infração. Comprovadamente financiar, custear ou patrocinar de qualquer modo, subvencionar a prática de atos ilícitos previstos.
comprovadamente utilizar-se de pessoa interposta, pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade dos beneficiários dos atos praticados. No tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação de qualquer outro expediente ou caráter competitivo de procedimento licitatório público. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer procedimento licitatório público, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, fraudar licitação pública ou contrato dela recorrente. Além de outros pontos, como criar modo fraudulento ou irregular de pessoa jurídica para participar de licitação pública ou mesmo celebrar contrato administrativo, obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, com modificação ou prorrogação de contratos celebrados com a administração pública sem autorização no ato convocatório da licitação, manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública e dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. E um ponto para nós tratarmos é a questão da multa. A multa diante da condenação pela lei anticorrupção pode ser de 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo administrativo, excluído as partes dos tributos, e não pode ser nunca inferior à vantagem auferida, ou seja, a multa nunca pode ser inferior à vantagem auferida quando for possível a sua estimação, como foi possível verificar se realmente era possível. Então, caso não seja possível verificar a questão do faturamento, utilizar o critério do faturamento, a lei vai se balizar com a aplicação de multa de R$6.000 até R$60 milhões. Somente se não tiver como balizar o faturamento. Um outro ponto importante, eu falo da condenação da publicação extraordinária, a publicação extraordinária da decisão condenatória. Acredito que esse seja a parte que mais pode trazer dano à imagem da organização. Pense que uma multa eu vou lá e faço muitas vezes o pagamento dela. Entretanto, diante de uma publicação, ela acaba não acontecendo dessa maneira. E o porquê que isso acaba acontecendo? Por quê? Porque ali eu tenho a exposição para a sociedade que realmente aquela organização foi condenada. E o que evidentemente a legislação prevê sobre isso? A publicação, ela ocorre no extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, ou seja, ela que tem que pagar e custear essa publicação em meios de grande circulação, tá? Colocando nesse meio de circulação a condenação dela, tá? Pelo prazo mínimo de 30 dias e ainda ela tem que afixar um edital, tá? No próprio estabelecimento ou no local de exercício de atividade, de modo visível ao público e no site eletrônico dela. Ou seja, abriu a empresa, vai abrir vamos dizer, um pop-up lá, dizendo que a empresa foi condenada no site da própria empresa. Então, a questão da reputação, ela é extremamente importante e acaba sendo muito abalada nessa situação de publicação extraordinária da sentença. Eu falo assim, mais do que pagar a multa, a imagem da empresa muitas vezes tem um valor muito maior do que simplesmente o pagamento de uma multa que pode sim ter o seu valor elevado. E eu quero finalizar sobre a lei anticorrupção, tratando os artigos que tratam efetivamente do programa de compliance. Artigo 41 e artigo 42 que trazem os seus requisitos mínimos pela lei anticorrupção. O artigo 41 é o que vai trazer dentro do decreto 8.420 de 2015 a previsão da lei anticorrupção em que consubstancia o que é o programa de integridade.
O programa de integridade, pelo artigo 41, é o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes e irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional e estrangeira. Então, esse é o principal ponto que nós vamos tratar. Daqui para frente, nós iremos tratar sobre o programa de compliance e sua efetiva implementação, mas era importante para que os senhores conhecessem a base do programa que nós iremos abordar. Ele tem uma base legal a respeito disso. Muito embora seja preventiva, não seja obrigatória, a não ser que algum órgão regulador a determine de acordo com a área de atuação da empresa, efetivamente a lei anticorrupção não tem a obrigatoriedade de sua implementação. Muito embora o mercado agora nessa autorregulação já está tratando o tema como muito importante, algumas empresas não estão querendo contratar ou se relacionar com empresas que não tenham um programa desse efetivamente instituído. Por fim, o artigo 42, que irá trazer quais são os princípios básicos de um programa de integridade sob a perspectiva da legislação brasileira. Então, ali ele vai tratar primeiramente de código de conduta aplicado para todos na organização e também a previsão de código de conduta para os prestadores de serviços agentes intermediários, ou seja, para terceiros. Um ponto também a respeito de treinamento periódico, de comunicação, avaliação dos riscos, são temas também muito importantes. A questão dos controles internos, para a elaboração da confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras. Outro ponto também, a questão de atuação na prevenção de fraude, de corrupção, de ato ilícito, com medidas reparatórias e de remediação que sejam ágeis, que realmente possam responder de uma forma um pouco mais célere. Também a questão de prevenção em processos licitatórios, ter procedimentos específicos nesse sentido. Independência e de estrutura e autoridade do responsável pelo programa, a questão da autonomia da área efetiva. Canal de denúncia e regularidade amplamente divulgado para todos e com proteção aos denunciantes de boa-fé. Medida disciplinar no caso de violação do programa de integridade, no caso, e também medidas de interrupção de qualquer irregularidade. Diligência de contratação, nós já mencionamos isso em outra legislação, de terceiros e supervisão desses terceiros, agentes intermediários, prestadores de serviços ou mesmo associados. Fusão e aquisição também é um processo muito importante que tem que se observar. Monitoramento contínuo e aperfeiçoamento do programa sempre e há uma previsão, essas seriam as previsões principais com relação a este ponto. Agora nós vamos desenvolver os nossos conhecimentos de toda essa aula através das nossas perguntas agora ao final. Vamos lá. Conforme indica o autor Robert Glitgard, o que se considera como corrupção? A. Ato de fraudar outrem. B. Ação com o propósito de obter somente vantagem indevida. C. Comportamento que se desvia dos deveres formais de uma função pública, devido a interesses privados, pessoas, familiares, de grupo fechado, de natureza pecuniária ou para melhorar o status, ou que viola regras contra o exercício de certos tipos de comportamento ligados a interesses privados. Letra D. Comportamento inadequado aos padrões de integridade. Então, você se lembra dessa parte que nós tratamos em aula? Então, a letra correta é a C. E nós tratamos o conceito desse autor, do Robert Glitgard, que é um grande professor americano e que nós tratamos que a corrupção não é somente sobre os aspectos de corrupção do viés econômico, mas também da questão dos interesses privados, da questão dos conflitos de interesse que podem ocasionar qualquer vantagem indevida. Perfeito. Vamos agora para a próxima pergunta. Qual o objetivo da Lei de Anticorrupção brasileira? Lei 12.846 de 2013, Decreto 8.420 de 2015.
Letra A, responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Letra B, tratar crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os atos ilícitos. Letra C, regulamenta o disposto no artigo 5º da Constituição Federal disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Letra D, diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Você se recorda dessa parte? Vamos ver a resposta? Por favor. Isso mesmo, somente a letra A, responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Vamos para a próxima? Quais são as principais leis anticorrupção do mundo? Letra A, Bribery Act e Anti-Corruption Law. Letra B, FCPA dos Estados Unidos, Bribery Act do Reino Unido, SAPIN na França, Convenção Penal do Conselho Europeu contra a Corrupção de 99, Convenção Civil do Conselho Europeu contra a Corrupção também de 99. Letra C, FCPA e Ethics Law, ou Law SAPIN e Frauds Law. Você lembra de todas? Vamos ver a resposta? Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Isso mesmo, letra B. Nós passamos por todas essas principais normas, além de outras, mas essas são as principais que são importantes para que tratam acerca da lei anticorrupção no mundo. Então, agora concluída toda essa aula e também as respostas dos senhores, essa aula abordou acerca das leis anticorrupção ao redor do mundo, trazendo como principais FCPA, Bribery Act, abordando a lei francesa, abordando um pouco da perspectiva da União Europeia, da Alemanha, da Itália e também da lei anticorrupção brasileira como muito importante. Na sequência, nós teremos uma aula acerca dos pilares do programa de integridade do compliance. Abordará os pilares, primeiramente trazendo o conceito de compliance, o comprometimento da alta direção, a autonomia e independência da área, a importância, a avaliação e gestão de riscos, o código de conduta, políticas e procedimentos, além disso, tratando acerca dos controles internos, qual a importância disso e a implementação disso na organização. Então agora eu gostaria de compartilhar acerca de uma obra que eu acho muito relevante, no qual eu estudei e tenho estudado, que trata a respeito da integridade governamental e empresarial. Essa obra é do Dr. Marcelo Zenkner, né, que é atual diretor executivo de uma grande organização na área de compliance e governança corporativa no país, no qual eu indico porque realmente é uma obra com uma consolidação bem importante no que diz respeito às pesquisas aqui realizadas. Evidentemente, ele tem um título de doutorado e tem importantes questões tratadas nessa obra. Então, essa que fica a minha recomendação desta obra para que os senhores possam estudar. E na sequência nós vamos ter uma aula sobre os pilares, né, de compliance, do programa de compliance, e eu os convido a continuarem estudando a respeito do tema comigo. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.